Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Vlog Talk Show. Estamos aqui direto dos estúdios da God On. Como é que tá, Solto? Tranquilo, gente. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje gravado, né? Hoje a gente tá fazendo gravado porque à noite tem Dia dos Namorados. Saída com as varoas. Né? Tem que fazer a frente. Hoje a gente tá aqui com o idealizador de todo esse projeto aqui, com o Johnny. Seja bem-vindo, Johnny. Abraço, pessoal. Obrigado aí. Estamos juntos aí. E deixar o papo correr, né? Boa noite a todos aí. Feliz Dia dos Namorados para vocês. É, isso aí. E vamos seguindo aqui, sem nosso Vlog News hoje. Temos notícias aqui quentíssimas, vamos guardar para a próxima segunda-feira com vocês. Como vocês sabem, toda segunda-feira a gente está aqui com conteúdos exclusivos para você, pessoas, né, bênçãos escolhidas, como a gente sempre diz, né, pinçadas aí no meio da sociedade, dentro do nosso alcance aqui. E queremos, né, expandir nossa gama de convidados aqui cada dia mais. Então, uma das coisas que você pode fazer, que a gente sempre fala sobre os apoios do Vlog Talk Show, um dos maiores apoios que você, na sua casa, pode fazer é se inscrever, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos, as nossas lives, os nossos conteúdos em geral aqui da God On, né? No contexto geral, né, Solto? Meu, tem bastante coisa, cara. Pô, tem bastante coisa no nosso YouTube ali, se você conferir. Tem a série de Salmos. Esses dias eu coloquei no Instagram e fiz uma enquete. Quem nunca assistiu a nossa série de Salmos aqui, Johnny? E a maioria, por incrível que pareça, não assistiu ainda. Gente, é um conteúdo excelente, é um conteúdo muito bom. Os pastores vêm aqui gravar no estúdio. E olha, você está perdendo. Se você não assistiu ainda, corre para lá para o YouTube, assiste, porque tem conteúdo bom. Além da série de Salmos ali, tem os nossos vlogs, tem as lives de quarta-feira, né, que a gente oportuniza aí várias bandas aqui local aqui da cidade, aqui das nossas igrejas. Tem gente boa aqui na nossa cidade, tem gente excelente aqui no louvor. Tem a conversa toda sexta-feira, né, com a Mark. Então, nossa, tem conteúdo ali bastante para você conferir. Então corre para o YouTube, ativa o sino lá. Hoje, como a gente tem compromisso com as varoas aqui, tá com comprometido. As costelas, então a gente resolveu gravar aqui para você não ficar sem conteúdo. Então você vai estar assistindo agora, não estamos ao vivo, né? Já foi gravado. Se estiver comentando no chat, então não precisa não estamos comentar, ao vivo. Mas assim mesmo, gente, curte, compartilha aí, porque vai sair uma conversa legal aqui. Vamos conversar sobre diversos assuntos e um pouquinho sobre relacionamento, falar um pouquinho sobre ministério, sobre várias coisas aqui. Fica com a gente até o final, não sai daí. E falando em apoiar, né, em se inscrever, a gente tem acho que a nossa que tem mais atividade ultimamente aí das redes sociais é o nosso Instagram, né? Verdade, tem bastante coisa. A gente tá com bastante ideia para movimentar ele um pouco mais, então a gente pede para vocês, segue lá o Instagram, tem na tela aí, o diretor coloca pra gente o Instagram, segue lá, você que tem Instagram, se você não tem, faz ali uma hora só pra seguir a gente também, né? Faz um lá, porque a gente volta e meia, faz cortes, é isso aí. Faz cortes, cria conteúdo lá também. Então, assim, é bem movimentado o Instagram. E é onde a gente usa para avisar vocês sobre lives, né? Às vezes lembrar, às vezes o sininho não funciona, né, do YouTube. Do YouTube. Então a gente usa ali para lembrar vocês nos stories e tal. Então segue a gente lá. E o Vlog também tem os cortes no TikTok, né? O Vlog Talk Show no TikTok, lá você vai ver alguns cortes. Segue a gente também lá. Clica lá no curtir e tal, e vai estar apoiando tudo isso. Dançando lá agora. Fazendo. Não, misericórdia. Mas assim, segue a gente. Essa é uma das maiores formas de você apoiar e principalmente orando pela gente, que o poder da oração ela é sensacional, né, Johnny? Acho que maior que tudo é o poder da oração. A gente fala, às vezes, de dinheiro, fala a questão de você apoiar mesmo ali, mas principalmente orando pela gente, porque aquilo que a gente procura fazer aqui é levar o nome do Senhor de fato, é levar o Evangelho à frente, mesmo que seja numa conversa descontraída. Nosso foco sempre é esse aqui, tem sido esse, e a gente não esconde isso, né? Você não está caindo na live, no nosso conteúdo, e falando assim, eu não sabia que era cristão. Não, é cristão. A gente tem um ponto, a gente tem um viés, que é o viés de Jesus Cristo. Então, nossa ideia é a única forma que a gente tenta procurar trazer de uma forma mais compreensível possível, né, Johnny? Porque a gente sabe, né, e acredita que vai ser bom para você. Exatamente. Também. Exato.
A ideia aqui do VOG, então, em si é a gente falar de diversos assuntos, né, da sociedade, em tudo, diversos assuntos com a perspectiva cristã. Sim. Né, com a perspectiva bíblica, né, cristã. Então, essa é a nossa ideia. Vamos falar sobre nossos apoiadores? Vamos falar. Eles têm sido fiéis aí com a gente desde o comecinho. Nossa apoiadora Camila, né, panificadora Camila aí, que tem trazido sempre. Hoje como é gravado, então, né, Não, a gente nem não passou lá para pegar, mas eles sempre disponibilizam pra gente. Estão sempre mantendo a nossa mesa aqui com alguma coisa para beliscar, para comer. E, cara, é um apoio sensacional. Panificadora Camila fica ali no bairro São Vicente, próximo do Aeroparque. Logo em seguida, ali, ao invés de você virar para a rua do 9º Batalhão, segue reto, como quem vai para Santos Dumont ali mesmo. Panificadora Camila fica bem conhecida, tem os melhores pães ali, as melhores salgados, tem um monte de coisa ali que você pode experimentar. A gente fala para você, olha, visite esse lugar, compre pão lá, passe por lá, que você não vai se arrepender. Segue a nossa dica aí. E o outro apoiador, quem que é? Tu quer fazer a honra? É o Braseiro, né? Espetos, né? Braseiro Espetos. A gente foi lá esses dias, comemos. Olha, temos que repetir, né? A gente tá se agendando. Marcando para ir lá fazer uma visita. Tá no novo lugar agora, né? No novo lugar, não foi passado pra gente o endereço, né? Mas tem o Instagram deles lá, Sim. Braseiro Espetos, se você colocar, você vai achar. Tem um conteúdo muito bom lá, olha, a carne deles lá é bem macia, né, cara? top mesmo. Ele faz uns espetos diferenciados lá com calabresa recheada com queijo, bacon recheado com queijo, tem bastante coisa. A ideia é de crente. Ideia de crente. Crente entende de comida, né? Vou ser sincero, é verdade isso mesmo. Coisa boa. Então, gente, você comprando, né? Você visitando esses apoiadores, você também está ajudando o VOG aqui, porque eles também são nossos apoiadores. Então, a gente faz essa corrente aí, um ajudando o outro, aí a gente vai continuando levando esse projeto à frente aí. E a gente aproveita para quem, né, tiver seu negócio e quiser apoiar a gente também com o seu negócio, então procura a gente, tem o WhatsApp ali, o diretor puder colocar na tela. Se quiser, eu quero ajudar o projeto de vocês aí, quero participar e quero divulgar, né? A gente tá aberto a negociações, vamos dizer assim, né, Celso? Porque assim, não vai estar só ajudando o projeto em si, mas, né, o evangelho no sentido geral, porque é a nossa ideia principal, né, Johnny? Em breve vai sair o nosso vídeo institucional. E aí você irá entender melhor os nossos objetivos, né? O que conseguimos alcançar até o momento e o que pretendemos alcançar, né? Então, em breve, né? Novidades em breve. Iremos soltar esse vídeo institucional, né? Para que você possa participar conosco desse projeto aí em prol do reino do Senhor. Dá uma prévia aí, Johnny, pra gente aí, pessoal que tá assistindo. Que pode dar spoiler? O que é o... Não o VOG, mas o que é a God On? Para quem está assistindo ainda não entendeu, né? O que é a God On? Como é que nasce a God On? Para que intuito que nasceu a God On? A God On nasceu... tem alguns propósitos, né? Primeiro, como um ato de agradecimento a Deus. Segundo, fazer algo a mais daquilo que eu vinha fazendo, né? Então, eu entendi que poderia fazer isso e também entendi que havia pessoas com o mesmo desejo, né, que precisavam ser unidas, né? Então, né, se a gente observar aqui, já tem o Fernanda que apareceu, tem você, Suelton, tem a Marquiele, tem os pastores e outros que a gente sabe que tem interesse de participar conosco. Por quê? Porque sabe que a nossa intenção é exclusivamente trazer bons conteúdos espirituais, principalmente para as pessoas, dessa forma contribuindo com o evangelho, com aquilo que a gente sabe que é bom. Então, o intuito principal é abençoar você aí que está do outro lado com nossas experiências, com aquilo que nós já sabemos, porque se é bom para nós, transformou as nossas vidas, tirou, né? Fez bem para a gente, né? Da onde nós estávamos e hoje, do outro lado, com uma visão espiritual, né? Conhecendo aquele mundo que a gente viveu. E este mundo, nós temos a convicção que é bom e convicção que será bom para você também. Então, a intenção hoje é
ampliar um pouco mais. A gente vai deixar isso claro no vídeo institucional. E assim, né? Quem sabe agregar você com a gente aí. Legal. E é interessante que não é... Se fosse só a respeito de uma religião, né, Johnny? A gente tinha nossos cultos e tal, cada um ia para sua casa, o Suelton na Assembleia, o Johnny da Batista, a gente lá. Ia cada um para casa, mas não é, né? É algo, como o Johnny falou, fez bem para nós e por isso que a gente quer propagar isso. Então, assim, a mídia em si hoje é cheia de porcaria, de coisas ruins, né? Que a gente vê, sabe que vai fazer mal. Pô, a gente tá tentando trazer um... Eu tava pensando nisso agora. Para quem não conhece o Johnny, o tanto de ocupação que ele tem... Multimídia. Né? Não, para colocar mais uma coisa na vida. Sim. Né? Tipo, para quem não sabe, a gente tá gravando aqui horário de almoço. Sim. Né? Tipo, olha a correria, a gente se agendando, a gente programando para se agendar, Fernando com escala de serviço. Então, a gente, tipo, se agenda aqui para trazer o melhor para vocês. A gente procura, né? Acha um lugar onde não tem ali para a gente separar um conteúdo bom, um conteúdo legal, para que vocês sejam edificados. Então, para nós isso é uma alegria quando tem alguém respondendo a gente, quando Sim. tem alguém no chat ali comentando, quando alguém curte as coisas que a gente posta no Instagram, o pessoal participa. Então, você é o nosso alvo. Então, você é aquele que vai... A gente está aqui por causa de vocês, na verdade. Então, nos ajude, curte aí, compartilha com a galera. Quanto mais longe for esse conteúdo aqui, pode ter certeza, você está fazendo parte da pregação do Evangelho. Para alguém precisa ouvir o que a gente conversa aqui. É um serviço mútuo, né? A gente aqui, querendo ou não, de frente, criando o conteúdo, né? O Johnny idealizando e sim. E o pessoal em casa compartilhando isso, né? Então, assim, o fato de compartilhar, você participa daquilo que a gente está fazendo aqui também. Então... E outra coisa importante a fazer menção é que atualmente há algumas correntes, né, contra o cristianismo, vamos assim falar, e que são ditas com meias palavras, utilizando textos e pontos, né, aleatórios, né, e não no contexto geral, mostrando que algumas partes parecem não ser boa. E isso é mentira. Tá? A gente quer focar em alguns momentos, não exclusivamente hoje, mas outros dias, mostrar que não é da maneira que está sendo pregada por alguns aí. O cristianismo é excelente, é ótimo em todos os seus aspectos, em todos os seus temas, respeitando, obviamente, a cultura da época, fazendo uma análise do texto, você vai conseguir entender e enxergar que é algo bom a ser absorvido. Sim. Tá? Então a gente quer trazer isso para vocês. São temas e temas aí, né? Tem bastante coisa. Legal. E aí? Vamos falar sobre ele. Como é que você está hoje aí no Dia dos Namorados aí? Já esquentou a orelha? Como é que tá no Dia dos Namorados? Desesperado? Tá desesperado. Aí, ó, o diretor levantou a mão aqui, ó. Olha, gente, é o seguinte. Eu coloquei lá no Insta lá hoje uma enquete lá. Não sei se chegaram a ver ainda. Eu não vi. Eu não vi ainda o resultado da enquete. Eu coloquei uma enquete lá. Onde você tá? Você tá no Salmo 40, né? Tá esperando com paciência. O André vai dar uma olhada aqui, ó. Ó, agora o André vai dar uma olhada na enquete, ó. 11h59 da manhã aqui, a gente tá gravando. Se você tá no Salmo 40, se tá no Salmo 70, né? Salmo 70 tá em 100%, Johnny. Meu, apressa-te. Você viu, cara? Apressa-te, ó Deus. Apressa-te o quê? De vir ou de... Apressa-te, ó Deus. De responder, né? De responder. De responder, né? Porque você vê que... Pô, como é que tá essa juventude hoje, hein? No meu tempo, ó, eu tô com 37 anos. No meu tempo de juventude, acho que a piazada era mais ligeiro, rapaz. Como é que tá essa juventude hoje, gente? Aí que entra, né? Esse ligeiro é que entra, né, cara? Porque, assim... Legal até você... Não, mas era ligeiro no bom sentido. Então... Hoje já é opção devagar, mas os piazada aí tá... aí que tá. Existe um ligeiro bom sentido que você falou, e existe um ligeiro que eu acho que é pejorativo, assim, que eu acho que não seria legal. O lobo, você tá falando? Lobo, né? O lobisomem.
E aí eu fico pensando assim, cara, tem um meio termo ali que a juventude acho que é saudável, né? Ou, às vezes o rapaz tem um bom emprego, né? É uma pessoa que é de oração, né? Tem ali a base da comunhão com Deus, ok, né? Vamos dizer assim. Pô, mas o que tá esperando, né? Ele tá esperando que Deus mande um raio Pô, vai mandar sei lá. com a amada, com a desejada dele, né? Não, aí não sai de casa às vezes também, né? Tem essa. Não, Aí o cara não sai de casa, não... A vergonha de conversar. É uma com vergonha de alguém. conversar, de interagir, de pelo menos, né, puxar um assunto, alguma coisa. E aí tem o outro lado, né? Aí tem o lado que é do lobisomem. O cara não quer saber de vida com Deus, ele vai pra igreja pra caçar. Tem um Foi pastor. assim que eu caí na armadilha. É. Foi assim que o lobo virou caça. Não vou contar a história aqui, é longa. Conte. Não, é Dá muito longa aqui isso. Um panorama. 20 e poucos anos aí já. Né? 4 anos de namoro, 18 casado. Pô, tem história pra contar aí, Johnny. Não, como disse, Mas fui lá. você conheceu na igreja? Como é que foi? Não, fui na igreja com um amigo meu, né? Vamos lá caçar. Pô, Foi na maldade mesmo. Foi na maldade. Né? Olha o nível do homem aqui, ó. E lá, eu olhei assim na igreja e falei, olha, acho que essa aqui é a mais bonitinha. Olha a mente. E ali começou, né? Eu achei que era o lobo e ali eu fui Deus caçada, né? Tava pegando. Já estava preparado já, né? Meu. Mas graças a Deus, né? Uma mulher excelente aí. Eu agradeço a Deus por aquele dia. Pô, que benção. Verdade. Quero mandar parabéns então pra Andréa, né? Andréa. Parabenizar, fez aniversário ontem. Fez ontem. Deus Não abençoe. posso revelar a idade, senão eu vou apanhar hoje, no dia dos namorados. Felipe né? acho que revelou no Instagram. Felipe colocou lá. Felipe colocou no Instagram. Ah, mas isso daí é ele com ela. Eu tô Felipe fora colocou disso. no né? Instagram. Foi bom te conhecer, Felipe. Ah, vocês podiam dar uma palhinha. Eu de vocês, né? Fernando era cristão quando conheceu? Não. Não? Eu veio tudo bagunçado. Tudo bagunçado, né? Falei, Tudo... Suelto, né? Suelto é nosso exemplo, né? Não, o meu foi... Assim, a gente não era cristão, mas... Não, na verdade não é que não era cristão, né? Não era cristão, a verdade é essa. Qual que é a verdade? A verdade é que sempre tive temor a Deus e tal, mas a questão de relacionamento, eu sempre fui uma pessoa assim que procurei ser certinho, não era... Eu bagunçava em outras coisas, né? Mas de relacionamento... relacionamento Pular buscava... essa parte de bagunçar em outras E a minha esposa também. Eu perseguia. Pô, era Saulo. Era meio Saulo. E a minha esposa, como foi sempre criada pelos pais, tudo certinho e tal, então assim, a gente acabou meio que já se encontrando, namorou e tal. Obviamente que não dos parâmetros desde o começo ali, mas Deus pegou e no caminho foi corrigindo as coisas. Então, que massa. Foi benção, assim. Depois, no final das contas, deu bom. Pô, meu foi doideira, cara. Meu foi... Doideira? Calma um pouquinho. Foi... Assembleia falando isso. Calma um pouquinho. Foi louco mesmo, porque a Letícia o pai dela era pastor de outra congregação, né? Uhum. Eu dirigia um trabalho de consagração de jovens na igreja. Olha o nível, viu? Aí, pô, essa guria não faltava consagração. Era toda... Ela vai me matar. Toda a consagração ela tava lá. Aí eu conhecia o irmão dela, né? Eu conhecia o irmão dela, que também era pregador. E eu fui almoçar, eu recebi o convite para almoçar na casa dela lá, e ela me servindo lá. Ela foi me servir lá com a perna quebrada, mancando. Eu falei, pô, que prestativa, né, essa irmã, né? Não posso assim, vou orar para essa menina, né? Pô, que prestativa. Que prestativa. Mas foi doideira porque a gente, assim, trocava algumas mensagens, conversava bem pouco, assim, com ela. Mas eu sou do tempo antigo fui do tempo antigo de pedir pros pais para namorar, né? Eu também tive que pedir, cara. É? Tive que pedir, mesmo não sendo na igreja. Que massa. Tive que pedir também. Eu prefiro não comentar. Pedir e esperar para casar ainda. E sabia que o Celton participou lá do meu casamento? É verdade. Eu filmei o casamento do João e do André. Tudo programado, né? Pois é, né? Você viu? Na verdade, não vou falar que é destino, né? Destino. Tava é o signo. É o signo. É o signo. Ó, vai fazer 18 anos, Celton? 18 anos. É isso aí, meu amigo. Pô, bastante tempo. Bastante tempo, né? É jovem, continua jovem. Agora. Não, e olha, eu tenho mais de 1.000 eventos na carteira aí. Caralho. Você foi em vários casamentos, então Fui. provavelmente muita gente aí.
A gente vai andando aqui no supermercado, na cidade aqui, minha esposa fala, pô, você é vereador. Todo mundo te conhece. Não, e realmente, bastante... Pensou nisso aí do vereador, pela God On, cara? Olha, não, realmente, todo mundo conhece. Porque casamento a gente acaba participando da história, né? Uhum. Já a gente pega os noivos lá e eles colocam o sonho da gente, né? Para quem não sabe, eu trabalhei 17 anos como cinegrafista e fotógrafo de casamento. Então a gente acaba vivendo o sonho do casal. Casais que têm condições, outro com menos condições, que vão ali por mês pagando aquela parcelinha ali, mas aquele é o sonho deles. E a gente acaba transformando o sonho deles em fotografia, em vídeo. E deve ser triste, tipo, pra você, ver alguém que você fez parte ali do casamento depois se divorciar, alguma coisa do tipo, né? Pô, então, o número de divórcio hoje está bem maior do que antes, né? Eu saí do ramo já fazem 4 anos, então... faz bastante. Mas assim, a gente pegou lá, de tantos casais que a gente pegou, acho que pelo menos uns 2, 3 que houve divórcio, assim. Nossa. A maioria, acho que, graças a Deus, assim, estão juntos até hoje. Tive a oportunidade de fazer 1 aninho do aniversário daqueles que casaram. O Felipe mesmo, né? Felipe mesmo a gente fez aniversário dele depois. Cheguei a fazer 15 anos das meninas que ele fazia 1 aninho. Então a gente acaba vivendo e se tornando amigo da família, conhecido. Mas eu tive a oportunidade de participar de bastante começo, então posso dizer assim, começo de famílias, né? Que começa no casamento. E fica a amizade, né? Como você disse. Fica a amizade. Legal. E esse lance do divórcio, né, cara? Hoje em dia, como você falou, aumentou demais. As pessoas já fazem os contratos ali antes, já pensando, na caso de errado, a gente já fica o teu com ali, já estão se precavendo, já casando, pensando como é que vai ser a separação. Né? E a gente já fala isso, tipo assim, é um negócio que meio que veio pra dentro da igreja, né? Normalização de divorciar e tal. Eu tava lendo esses dias aí, ontem, acho, eu mandei pra minha esposa o trecho do Olavo de Carvalho. O começo é benção, depois ele fala palavrão daí, né? Ele fala assim que você não casa pra... Você não vai casar para ver se vai dar certo ou algo do tipo. Não se vai dar certo é empresa, né? É negócio e tal. Na verdade, ali o que você tem que fazer é fazer com que a outra pessoa seja feliz, amar a outra pessoa, né? O mandamento bíblico é de amar e não de fazer dar certo ou nada do tipo. É amar, então... E os votos, né, que são feitos, né, Celto? Você que participou de bastante casamento e tal. Eu também participei como convidado, né, de alguns. O Johnny deve ter. Sim. A gente vê ali os votos, né? Isso que eu ia falar agora, sobre os votos, né? Que aparentemente, em alguns casos, parece que é dito em vão, né? Sim, sim. Mas, né, conclui-se dizendo até que a morte os separe. E outra coisa, está ali presente alguém em representação a Deus, né? A Deus, né? Seja o pastor, seja o padre, mas está ali como sacerdote. Está ali os familiares dos dois lados, testemunhando, e os convidados, que são as testemunhas daquele evento do voto que está sendo pronunciado e assinado perante o sacerdote a Deus. Então, se você for avaliar o peso disso, daquela cerimônia que está sendo firmada, confessada, assinada, firmada, para a maneira como as separações estão ocorrendo hoje em dia, realmente o casamento não tá tendo o devido crédito ou não está havendo o devido empenho de ambas as partes, né? Porque tantas coisas superficiais aí, coisas simples às vezes de se resolver, está se virando uma bola de neve que leva ao fim do casamento. Vamos tirar essa parte, pode, né? Mas como você diz, né? Você faz tempestade num copo d'água, né? Obviamente um dos problemas disso é o diálogo, a questão do respeito mútuo, né? E tantas outras coisas que entram aí que podem ser resolvidas, mas ambas as partes parece que já querem isso, né? Sim. E o casamento tem sido muitos casamentos, né? Têm sido infelizmente desfeitos.
criou-se uma ideia que o amor é um sentimento, né? Mas na Sim. verdade não, o amor é uma decisão, né? Você, E um mandamento, né? e um mandamento, então, E uma construção também. né, não é o amor. Eu vi uma vez uma cerimônia que eu nunca mais esqueci. O pastor falando sobre que o amor não gera boas atitudes, né? Mas é as boas atitudes que vão gerar o amor. Sim. Tipo, é o contrário. Então, aí nesse caso, boas atitudes, como eu falei, é uma construção, porque, vamos, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, com as suas forças. O que é isso? Uma construção. Você vai conhecer a Deus, vai andar com Ele, e no seu dia a dia você vai perceber as ações de Deus, vai ver que Ele responde, e você vai tendo intimidade. Essa intimidade vai gerando amor. Por quê? Porque é algo que está sendo construído. E o relacionamento conjugal é a mesma coisa. No cotidiano, né? Exatamente, no cotidiano, né? Enquanto está cada um em sua casa... Maravilha. Como que é? Maravilha. Quando se une e vai viver debaixo do mesmo teto, né? Tem a questão do encaixe. É outra parada. Dói aqui, dói ali, sai daqui, tal, até que haja esse encaixe em que ambos realmente se conheçam, se respeitam, né? E consigam fazer com que essa construção seja sólida e permaneça. E é onde eu fico meio com o pé atrás, assim, quando forçam muito aquele casamento muito rápido, né? Se conheceu, já vamos casar, porque daí você sabe que às vezes o jovem tá pensando em outra coisa. Tá pensando na legalização de algo, né? Que todo mundo sabe o que a gente tá falando aqui, mas enfim. Verdade. E aí acaba sendo essa coisa forçada, eles não têm tempo de se conhecer, que daí é um outro ponto que nós podemos pegar também, acho que para falar disso. Esse se conhecer, eu acho que, né? Pois é. Existem várias interpretações de se conhecer, né? Até onde? Se conhecer até onde. Então, assim, aí é muito rápido feito e tal, e aí casa, daqui a pouco, tem esse problema aqui, assim, todo mundo vai ter um problema, né? Mas você não viu isso antes de casar, de firmar o voto, né? Sim. Então... O namoro serve para isso, né? Para se conhecer, né? Sim. E para ajustar as coisas, né? Para ver. Eu não sei se... Assim, eu vou ser meio carrasco agora, que até porque... Assim, hoje em dia, será que há necessidade de um namoro para se conhecer? Não pode ser amigo antes? Ou então, sei lá, orarem junto aí, sair? Porque assim... A galera tende a demonizar muito a questão de dois juntos. Okay? Pô, só amigo, cara. Não sei, porque... Com a galera junto... Que às vezes... Não, é que às vezes com a galera junto o cara pode disfarçar, né? Não, eu digo sair os dois juntos. Saiu os dois juntos lá. Como amigo. Saiu. Vamos lá, tomar um sorvete, um exemplo. Aí ali você vai conhecendo. Você não precisa beijar a pessoa pra conhecer, entendeu? É que culturalmente não é isso, né? Entendeu? Então hoje você vai contra toda uma cultura. Sim. Que os próprios jovens cristãos querem beijar, querem namorar. André tem uma experiência que é contar a brincadeira. Não, e o que eu vi acontecer muito, Johnny, assim, no período que a gente era um pouco mais novo, é o que era. E eu até estranhava por eu ter vindo do mundo, né? Eu ficava olhando, falando, pô, mas isso aí tá parecido com o mundo. Que aí era a questão do orar, né? Eu vou orar com fulano. E aí eu orava, aí ficava junto e tal. E ora mesmo, cara? Eu acho que não. Ora que tinha nada, né, cara? Tinha o dia da oração lá, não aparecia espera. ninguém. Então, não sei. Só se orava, né? E aí ficava ali e tal, tamo orando. Daqui a pouco, não é mais esse aqui. Vou orar com o outro. Aí estamos orando. Não é esse aqui. Então, cara, mas peraí. Que bagunça. Entendeu? Né? Será que precisa, né, desse... O que vocês acham? Profecia de casamento? Eu particularmente penso o seguinte. Profecia de casamento. Já viu? Já vi, cara. Não, vou falar. O que eu penso? Eu penso que a pessoa deve orar, mas a escolha é sua. Sim. Você que está observando, Totalmente. você que está sentindo. É igual você vai fazer um vestibular. O que você faz? Você estuda, faz a sua parte e pede a direção de Deus. Só que vai ter que fazer a prova, né? Vai ter que fazer a prova. Senão você não vai passar nunca. E para casar é a mesma coisa. Para namorar é a mesma coisa. O cara fica orando lá, 6 anos orando lá. Vai naquele lá, escolhi esperar. E fica esperando até morrer. Até cair do céu. Eu já penso o seguinte, né? Eu quero... Vamos supor que sou solteiro, eu quero escolher uma mulher. Eu vou buscar aquela que vai me agradar, né? E vou olhar as qualidades, os defeitos, né? E vou pedir a direção de Deus, né? Que eu possa sentir. Se for uma Jezabel, já revela já. E vou agir dentro daquilo que
eu entendo ser uma boa esposa, né? Pior que o olho é terrível, né? Olha, se for só com o olho carnal, você tá pego. Não, o olho é terrível. Tipo, a gente vai buscar, tipo, eu quero essas qualidades. Sim. Mas não adianta, você olhou, pô, é aquela... Você nem sabe, às vezes, as qualidades, os defeitos, mas... Sim. Igual o Johnny olhou, Andréia, pô, essa aqui é... Aí foi... Não, aí já é outra história, Mas né? é que é verdade, você olha, mas, tipo... E é legal a instrução de Davi, né, para Salomão. Ele fala assim, olha, só não tome mulheres né, que não seja do... E justamente o que ele fez de errado, né? Ele começou a pegar... Não, você vê assim por dados, tem bem poucos casais que eram amigos. Sim. Foi assim, tipo, se encontrar do nada e estão juntos. Era... difícil amigos, né? Você era amigo da tua esposa? A gente esbarrava e puxava o cabelo dela na escola bastante, daí ficava ali, daí rolou... tem história pra caramba, tem. Então, só concluindo, eu entendo que a pessoa que escolhe, concordo também, pedindo a direção de Deus, mas vai lá e faça a sua escolha no tempo que você acha necessário para isso. Tem casamentos hoje, você vai perguntar ali, eu namorei 6 meses, namorei 1 ano, outros foram 10 anos. Enfim, cada um vai saber o tempo em que... Todo princípio que você precisa para escolher alguém, seja, né, tanto para mulher quanto para o homem, tá na Bíblia, né, Johnny? Tipo assim, os princípios. Daí tem aquela coisa, né? Eu quero alguém que ora, mas eu não sou de orar. Tem isso também, né? Mas assim, eu preciso buscar alguém que seja, se eu sou do Senhor, essa pessoa precisa ser, né? Sim, querer Deus e tal. Porque vai dar um conflito. Se eu escolho alguém que não quer Deus e eu quero Deus, a hora que for para fechar mesmo o contrato ali de casamento, vai começar a dar conflito. Porque essa pessoa não quer Deus. Não caminha da mesma maneira que você vai caminhar. E o cara ou a mulher que pensa assim, pô, gostei do fulano lá, eu vou ganhar ele primeiro pro meu coração, depois eu ganho para Jesus. É o Espírito Santo, né? É o serviço do Espírito Santo que ele faz. Namoro missionário. Olha, a minha falecida irmã, ela contou isso. Ela falou que, claro, ela demorou bastante para se converter, mas tinha os princípios cristãos que minha mãe ensinou. Então, ela disse numa pregação que ela havia feito antes de falecer, ela falou, eu casei pensando um dia eu vou levar meu marido para a igreja. E aconteceu que passou a vida inteira, ela faleceu e ele nunca retornou para a igreja. Então, quer dizer, teve um tempo que ela ficou fora, curtiram juntos, né, no secular, vamos assim dizer. Pode acontecer? Quando ela retornou para a igreja, ela ficou anos e ele nunca foi. É meio perigoso. Então, olha o risco. Pode dar certo? Eu tenho um amigo particular que aconteceu assim, que deu certo. Mas não é essa a instrução, né? Mas não é essa a instrução, né? O certo é buscar no arraial ali, né? Foi o risco da minha esposa. Quando ela me conheceu, eu estava numa vida totalmente torta, longe. O Johnny deu certo. Embora tivesse todos os princípios que minha mãe me ensinou, e eu também tive uma infância na igreja. Você teve princípios cristãos, né? Isso, então... no meu coração, eu sempre desejei conseguir corrigir os meus erros para retornar aquilo que eu sempre desejei para mim. Ela não sabia disso. Então na nossa caminhada, ela me ajudou e, graças a Deus, eu consegui retornar. Mas muitos não conseguem. E essa quebra de princípio é um risco que a gente corre, né? É um risco que a gente corre. Então, assim, para o jovem e para a jovem, né, o jovem no geral, é melhor seguir o princípio, né? É melhor você ir pelo que está escrito, pela instrução, buscar alguém que seja de Deus mesmo, que queira viver uma vida de piedade. Se levar ao pé da letra, assim, é mais fácil dizer, né? É um problema menos, né? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Mais fácil. Você escolher alguém que sirva o mesmo Deus, talvez na mesma igreja, né? Se possível, melhor ainda, né? Mais fácil. Mas se não for, servindo a Deus já está de bom tamanho. De bom tamanho. O resto ele é a linha. Eu acredito que o casal deve estar na mesma igreja, né? É mais fácil, né? É mais fácil. Não, inevitável. Um vai para lá, o outro vem para cá. Inevitável. Vai ter que escolher o lugar. Congregar separado não dá certo. Não tem como. Inclusive, pastores concordam com isso. Né? Pelo menos os que eu conheço concordam com isso, que deva congregar tá na mesma congregação, lugar. Sim. E assim, esse negócio de escolher a pessoa que quer Deus, nem sempre a pessoa que está na igreja ela quer Deus, né? Então, às vezes tá na igreja, mas, cara, o cara ou a mulher, né?
Terrível. Pior que tá lá fora, às vezes. É joio, né? É um joio. Então, até que Deus mude, né? A gente precisa ver bem. Acho que é bom essa questão da análise, olhar bem, veja bem com quem que você tá se juntando aí. E esse dia dos namorados, né? Hoje é um dia em que os solteiros ficam bem alvoroçados. Pois é, né? Há uma apelação, na verdade, da mídia, né? E os caras que estão esperando aí ficam desesperados. E Mas eles não caem na é, pilha, né? não Cai é na o final pilha. do mundo, né? Sim. Dá tempo ainda. Estamos em 2023 aí, até dezembro dá tempo ainda Sim. de arrumar a varoa, o varão aí. Sem pressa, né, só? Sem pressa, Quer né? dizer, para alguns tem que estar uma pressa. Para alguns já tá no Salmo 70, como falaram aí, né? Já estão com pressa, já. Alguns têm uma pressa. Alguns que já até perderam as esperanças, né? Aí você vê, às vezes, de 13 anos. Cara, não. Para, cara. Tu tem 13 anos, pô. Nem dinheiro pra pagar um lanche tem. Não Tem dinheiro pra pagar um lanche pra menina que quer namorar, pô. Que isso? Esse é um perigo também do namoro cedo, né? É. Porque todo namoro sem propósito de noivado não adianta. Noivado também sem propósito de casamento também não adianta. Então, tipo, você quer namorar com 13 anos, pra quê? Você vai casar com 15, com 14? Então, fica complicado, né? Casou com quantos anos, Celton? Pô, eu casei com 22 22. anos. Eu acho que foi com 20. 20? Não. Tô maluco? Foi 25. 25, acho. Como é? Vai fazer 5 anos? Tô com 31. Pô, só contar, então, né? tá. Então alguém de 22, vocês. tô com Eu 15 casei com anos. 29. É? Tá mais maduro. 26, isso aí. 15 anos de casado. Tem quantos anos de casado? Vai fazer 5. Fazer 5 Fazer anos. 5 anos. Como eu já falei aqui, né? Vou fazer 18. Só que a gente se conhece há 12, 13... Não, há 14 anos a gente se conhece. Não, é tempo pra caramba. Então, eu e minha esposa, ela começou a namorar cedo também. Ela tava com 14 para 15 anos. Mas a gente se conhecia também, mesma coisa. A gente se conhecia, só que de vista, conhecia da igreja, né? Mas a gente namorou também 2 anos, 3 anos. Também ficamos noivos mais 2 anos. Então, houve um período grande, assim, para decidir o que a gente queria mesmo da vida, né? E a gente tá aí 15 anos, graças a Deus. Hein? E é bom você entrar num relacionamento, tipo assim, já pensando no compromisso, né? Então, pô, o jovem vai entrar... vou namorar aqui, mas assim, não tem nenhuma intenção de... Não, então tu tá no erro. Não, fica solteiro. Fica então, né? solteiro, então. Porque, lógico, existe o período ali em que você vai conhecer e caso não seja aquilo que você estava vendo de fato, beleza, Aí sim. até aí ok. Melhor do que, né, divorciar depois. Mas aí bate numa tecla super importante de falar que são as estruturas familiares, né? Sim. A gente sabe que muitos jovens não têm nenhuma informação, Sim, instrução sim. que vem ali dos pais. Infelizmente, isso acontece não só no mundo secular, dentro das igrejas. Sim. Muitos pais não conseguem instruir ou nunca instruíram seus filhos de forma que acontece tantas coisas que a gente vê aí. A forma como você falou assim, não vou... Por que eu vou namorar com 13 anos ou tal outra situação? Tem muitos adolescentes jovens que não... Acaba não passando tão nem reto, aí. né? Acho que é um tema tão bobinho assim pra conversar. Não, faz toda a É diferença. um negócio que precisa pôr na mesa, né? Sim. Precisa conversar. Eu cuidava de um jovem uma época, na época ele tinha 16 anos. Eu quero namorar. Tá, você vai namorar e aí? Você vai fazer o quê? Você tem dinheiro pra pagar? Eu brincava assim, uma coxinha pra menina? Um lanche, alguma coisa? Não, mas não sei o quê. Cara, falava na cara assim, você anda duro, cara. Como é que você quer namorar? Você precisa fazer o quê? Você precisa, né, agregar pra você primeiro. Eu já oro, já sou uma pessoa de Deus e tal. Amém. Agora agrega a questão de estudo, a questão de trabalho, né? Consegue alguma coisa melhor. Porque assim, senão você vai ficar namorando e aí? Vai ficar pedindo dinheiro pra quem pra sair com a Eu menina? vou te falar, eu na minha época jovem, adolescente, quando eu não trabalhava, eu não namorava. Não namorava porque tinha vergonha. Não tinha dinheiro, né? Sim. Eu nunca tinha pedi vergonha de também. namorar. Nunca pedi pro meu pai também dinheiro pra sair, assim. Então, infelizmente, as meninas que gostaram de mim se frustraram porque eu não namorava. Na época eu namorava Porque tinha só um vergonha. skate, mas tinha pelo menos alguma coisa ali que eu economizava pra pelo menos um lanche ali dar uma moral, né? E a gente falou aqui de casamento até o fim, né? Casamento até a morte. Em 2021, agora tem dados do tempo de pandemia, o número subiu altíssimo mesmo, o nível de divórcio em 2021 por causa da pandemia. De casais que não se conheciam. Sim. Não estavam preparados para ficar 24 horas junto do mesmo lar, no mesmo teto. Correria do dia a dia não dava para ver. Tipo, eles
casais que só se viam à noite e ali beleza. Poucas horas de convívio, então pouca briga. Quando ficaram dentro de 4 paredes, debaixo do mesmo teto, se conheceram de verdade e houve muita separação. E incrível, por incrível que pareça, os dados mostraram ali que a maioria dos divórcios foi casais acima de 40 anos. Então, casais que já tinham um tempo grande já de casamento. Boa maturidade, né? Uma boa maturidade, tanto idade quanto tempo de casamento, que se divorciaram. Cara, o que leva a isso? Uma das coisas que afetou foi a questão entretenimento, né, na pandemia. Então, talvez final de semana livre, as noites livres, para se entreter. Então, querendo ou não, folgava essa parte, vamos assim dizer. Agora, Escape, né? quando está juntos e não tem essa parte externa do entretenimento, começou a aparecer tantas outras coisas aí, enfim, que resultaram nisso daí por não se conhecerem. É até interessante essa informação. Eu estava vendo uma conversa de uma psicóloga com um psiquiatra, cara. Era num podcast também. Eles estavam informando sobre a pandemia. Um dos efeitos que fez bastante mal, Johnny, era a parte de vitamina D, né, sol e socialização. Então, assim, querendo ou não, eles né, falando que agravou muito a questão de ansiedade, estresse e tal. Então, assim, agora imagina você lidando ali como cônjuge, né, que já tem as dificuldades, com mais esses tipos de coisa, né, mais essas questões psicanálise, do psique mesmo da pessoa. Então, assim, cara, eu acho que agravou, entendeu? E muita gente não soube lidar, e aí, cara, leva um todo, né? Não, endoida. E essa pesquisa mostra que um dos fatores, né? Um dos vários fatores, mas um dos mais perigosos, no caso do casal ali, foi rede social. Foi de busca de outra companheira, de outro companheiro em rede social. Então, tipo, começa com uma traição virtual. Sim, mas né? então com troca de mensagem. É pela questão de não satisfação de estar ali do casamento mesmo. Ali, ou, né, como você falou, de estar junto, do prazer de estarem juntos e até a coabitação entre eles, né? E eu acho que o casal. A ociosidade faz mal também, né, Johnny? Tipo, você ocioso, ficar né? muito tempo ocioso, né? Como diz, teve uma vez que uma pessoa falou, como diz o versículo, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Que versículo é esse? Agora, uma coisa importante, nós aqui somos casados, com certeza cada um aqui passou por alguma tempestade no casamento. E sempre tem alguém que vai ser o herói, hein, dependendo da situação, né? Minha esposa me aturou muito. Você tem uma situação, você tem outra situação, e a gente vê que se não houver um esforço para combater aquela tempestade ali, o casamento vai embora. Alguém tá? sempre precisa ceder na relação, né? E lá na frente, quando há essa questão do respeito mútuo, vamos assim falar, que há amor, a gente vai agradecer, tá? Ou ela me agradece, ou eu agradeço ela por ter suportado e me ajudado naquele momento, uma vez que tem essa base aí de manter o amor, manter o casamento. Tá? Eu sou muito grato. É que o ensinamento externo aí da cultura, né? Na verdade, o ceder, sempre quem cede é o mais fraco, né? Mas na perspectiva cristã, bíblica, quem cede é o humilde. Quem cede, né, é o que está mais firme, né? O que suporta, mais maduro. Então, às vezes, eu sou cabeça da mulher, então ela que vai ter que ceder sempre. Não, e às vezes a gente tem que se humilhar, tem que pedir perdão. E esse ceder é o que traz o perdão, né? Traz a comunhão, resgata a comunhão do casal. Só que para a mulher, essa palavra ceder hoje, em vista do empoderamento da mulher que há hoje, não é uma palavra muito acessível. Claro que se a gente for olhar para trás tem todo um abuso, né? Que teve, né, do machismo, vamos falar lá atrás, da maneira como a mulher era considerada, tratada, tal, né? A gente precisa entender um pouco isso, mas... Estão dando risada de mim? Não, estou pensando aqui numa notícia que é do Mag News. Então,
por um lado, a gente entende o empoderamento da mulher, por outro lado, esse empoderamento não entende o ponto de vista bíblico na questão ceder, quando o ponto que está se falando é a união, o casamento. É necessário ambos os lados ceder, senão o encaixe não dá certo. Sim, e a gente tava pensando aqui, né, quando estava conversando, essa questão do ceder, né, não quer dizer que, como o Celto falou, um é menor, o outro é maior. Inferioridade, né? Não é o fato de se submeter principalmente à palavra. Então, assim, uma das coisas que eu sempre coloco lá em casa e a gente procura colocar, cara, a base do nosso casamento é a palavra. Então, se eu errar, eu preciso estar submetido à palavra. Sim. Se eu errar, eu tenho que me rebaixar a palavra. Então, a palavra diz o quê? Não, é para amar a esposa, é para não irritar os filhos, é para... Então, qual que é o meu erro aqui nisso? É nisso aqui. A esposa é a mesma coisa. Então, vamos se perdoar, vamos se abraçar, se amar e seguir pela linha da palavra. A palavra é que vai colocar o trem no trilho, vamos dizer assim, né? Mas não a gente, por mãos humanas, de fato, fica bem mais difícil, eu acho, né, Johnny? Porque, pô, a gente tem como se disse, né? Um vem de uma família, outro vem de outra e tal. E o que faz essa junção de encaixar mesmo é o Espírito Santo, é o Senhor, fica bem mais fácil, eu acho que assim, sim, do que você tentar bater ali. E aí vai acontecer. Eu acho que daí cai naquilo que a gente vem falando aqui sobre machismo e muitos casais que dão errado. Um tem que virar um vegetal, né? Que daí o homem manda, a mulher vira... Ou então o contrário, a mulher manda e o homem vira um vegetal. Então, assim, esse é pela força no braço, né? Então, assim, é aí que entra. Agora não, o casamento que vem direto do Senhor ali, o Espírito Santo vai moldando, né? É um equilíbrio. Quando você colocou aí que o fiel da balança deve ser a Bíblia, 100% acertado. Quando você tem esse viés, vamos ver o que... a Bíblia Sagrada, sim, o fiel da balança está instruindo a esse respeito. Agora, uma coisa muito importante que os casais devem observar é que, tem às vezes aquela colocação, eu sou assim e vou ser sempre assim. Erradíssimo. Erradíssimo. Isso não contribui para uma relação saudável. Tá? Se você sabe que a sua esposa não goste que você faça tal coisa, por que você vai fazer? Do mesmo modo, quando ela sabe que você não gosta de tal coisa ou de tal maneira de agir, tal palavra, ou, enfim, tantas coisas, você vai evitar aquilo para a boa união, né? Boa comunhão. Não, quem pensa assim também não se enquadra em lugar nenhum da sociedade. Sim, sim. Não é nem só casamento, é não com para ninguém. no emprego, não tem amigo. Exatamente. É uma vida solitária, né? Tipo, quem me ama vai ter que me amar do jeito que eu sou. E aquela questão também muito importante, né? De uma hora ou outra você lembrar de fazer um agrado, né? Aquela ação lá, vice-versa, obviamente, tanto o homem quanto a mulher, de fazer aquele agrado sem esperar, né? Isso soma. Você sabia que eu não gosto de data comemorativa? Pô, odeio. Eu prefiro fazer fora, assim, que daí é mais inesperado, assim, fazer alguma coisa. Isso é ótimo. Mas a data, assim, parece que fala assim, só ser mais um aqui, fazendo... Mais um. Não, o negócio é fazer sempre mesmo. Certo. Então, veja bem, fiel da balança, a Bíblia, respeito mútuo, procurar agradar. Né? Então, veja como é possível, só através daí, consolidar, né? Sim. Um casamento. Top. Olha, o que vocês acham de... Vai vir, lá vem. O que vocês acham aí em questão da liderança da igreja? O que vocês acham da ordenação de líderes de igreja? Pastor? Não liderança, né? Pastor. Solteiro, casado. O que vocês acham? Divorciado não, porque a gente já entrou na área de divórcio aqui. Vamos ser sinceros, a gente vinha conversando sobre isso, né? E tem, acho que, dois lados aí da moeda. Tem o lado de, solteiro, mas com quantos anos? O que viveu? A idade. A idade. Opinião, você acha que... Porque assim, cara, ao meu ver, pode ter um ponto fora da curva ali, mas o ideal é que não. O ideal, ao meu ver, esse é o Fernando falando. O ideal é que seja casado, né? Até para ter experiências para falar sobre assuntos que ele não viveu, então como é que vai falar, né? Então, a Bíblia dá respaldo para as duas coisas, né? Sim. Tipo, Paulo fala que
o solteiro vai conseguir fazer mais na obra de Deus, né? Sim. Mas aí necessita, será, da ordenação de pastor, né? Pois é, para fazer para o Senhor, será que necessita? Não precisa da ordenação. Então, aí que tá. Agora, na questão ordenação mesmo, no contexto que a gente vive hoje, né? Vamos colocar aqui, no contexto Brasil, 2023, você vai ser líder de uma igreja, igual o Fernando falou. Você vai ter que atuar em algumas áreas nas famílias ali que vai necessitar, talvez, da esposa do lado. Sim, sim. Então, qual que é a tua opinião aí, Johnny? Eu acredito que o jovem ou a jovem deve sim estudar, se formar, mas a questão da ordenação na igreja cristã deve acontecer pós-casamento, né? Porque é muito importante que aquele líder, aquele pastor tenha experiência conjugal para poder lidar com tantos assuntos que o pastor precisa lidar, cuidar. Tantas vezes, quantos casais precisam de uma consultoria, vamos assim falar, de uma ajuda, de uma mão amiga ali pastoral. Esse pastor precisa dessa experiência. Então, eu sou a favor de que a ordenação deve acontecer pós-casamento, embora a pessoa já possa ter ali já todo o conteúdo literal, né? Ter o conhecimento, mas essa ordenação posterior. Se a gente for olhar para a Igreja Católica, é diferente, né? O padre precisa ser... Já é o contrário, né? Se for casado, já não dá certo. Já é o contrário. Já é o contrário. Né? Então, cultura dos dois lados. No meu pensar, assim, por exemplo, se a gente ordena, no meu pensamento, né? A gente faz a ordenação a um jovem lá que é pastor. Então, ele vai escolher ainda a sua esposa. Ele não sabe quem vai ser sua esposa. Sua esposa pode ser N mulheres, né? Pode ser... Não vai saber o temperamento, não vai saber o chamado. A gente já deixou claro aqui, né, que a gente não... A nossa opinião, né, a opinião nossa, né, a gente não concorda com a ordenação de pastora, mas o ofício de pastora ao lado do pastor, ao lado do seu esposo. Então, se eu sou pastor solteiro, arrisca eu casar com alguém que não tenha o mesmo chamado. Sim. Que não compreenda também. Que não compreenda o chamado que Deus colocou na tua responsabilidade. Então, se torna mais difícil. E esse lance da questão da auxiliar a esposa, cara, passei por coisas dentro do ministério que minha esposa teve que segurar, entendeu? Então, acho que há essa necessidade mesmo, Johnny. Acho que o ideal é que sejam os dois ali, porque a Alice, ela não é de pregar em microfone. Só que se você sentar e conversar com ela, vai ser ótima conselheira, vai trazer palavra e tal. Mas o microfone não é o negócio dela, não é o forte dela. Então, cara, só que... Entendeu? E aí, nesse sentido de apoio e tal, sempre teve... E teve vezes que eu precisei de apoio, tanto dos amigos, né? Dos demais pastores e dela ali, porque são situações que a gente... Então, assim, se for dois, fica mais fácil, né? Melhor serem dois do que se um cair, outro levando. Gente, não é cair no... Gente, lembrando que é a nossa opinião. Sim. Se você é pastor solteiro, amém. Dependendo da necessidade da igreja, também não, é o que eu falei, vai ser analisado. Pode ter um ponto fora da curva, mas... Mas seria bom, né? Que seja... Sim, é ideal, né? Até porque casar é bom, né? Sim. Casamento é bom. Com a pessoa certa. Né? Com a pessoa certa. Com a pessoa certa, senão você vai se estrepar. Não é dor de cabeça. E existe uma dificuldade no casamento pelo fato de algo ser algo natural, que são duas pessoas diferentes, né? A gente não são pessoas iguais, então... Mas assim, quando são duas pessoas de Deus, vai se ajustando. Agora, imagina quando o cara casa com alguém que, cara, não tá na mesma sintonia, difícil, né? Não serve ao mesmo Deus. Imagine, cara. Eu acho que aí não sei onde vai dar isso. Pô, não dá bom, né? Não dá bom, não. Não dá, né? Sexo antes do casamento. O que vocês mandam aí pros jovens que estão assistindo aí? Quer opinar, Johnny, primeiro? Não, biblicamente não tem abertura para isso. Não dá. Não tem nenhum respaldo bíblico. Olha, essa questão é uma questão... Todos nós aqui já fomos adolescentes. Passamos pela fase infantil, adolescente e jovem. Sim. Sabemos muito bem como que é essa fase, tanto para o jovem, para o adolescente, ou para adolescente, para o jovem, lidar com isso. Não é moleza, não é fácil,
Obviamente que se houver um bom acompanhamento, instrução familiar, isso ajuda muito, mas são impulsos difíceis de controlar. Mas, biblicamente, a instrução se controle para que se guarde aí, se guarde, né? Para o casamento. Né? Vamos deixar o Suelto ser advogado do mal. Fale, Suelto. Levante como se fosse defensor do... A gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. Mas são levantamentos que fazem assim, para defender esse... Tipo assim, a gente leva bastante esse lado do sexo, do casamento, pro lado espiritual, né? Sim. Não, ora mais, jejua mais. Mas eu acho que esse lado tá vinculado muito, na verdade, nem ao diabo. Nem ao diabo, mas a parte carnal. Tipo assim, natural, né? cara, natural. Não, hoje você olha no Instagram, no TikTok, você abre ali, tem coisa que vai chamar os olhos de todo mundo ali para essa parte sensual. Profanação do corpo, meu. Profanação do corpo. Ó, bem teórico, né? Ser bem polido aqui nas palavras, né? Vai chamar atenção. Então, você alimentar isso aqui, não adianta jogar a culpa no diabo depois. Sim. O diabo se levantou e me derrubou. Não, você está procurando, você está colocando diante dos teus olhos as coisas más que a Bíblia condena, né? Então, você vai ficar na flor da pele mesmo. E há uma apelação hoje para a juventude isso. E outro lado é a abertura dos costumes. Vamos usar assim, dos bons costumes, né? Eu, quando comecei a namorar minha esposa, igual fui pedir pro meu sogro, né, para namorar, posso namorar. Meu sogro até hoje não autorizou, né? Ele falou, aceitou, só. Não, ele falou assim, não, vem aqui conversar com ela. Outro dia tava lá no portão lá. outro dia. E a conversa virou o que virou. Virou o casamento e eu tô lá até hoje lá e ele não autorizou. Mas enfim, esse cuidado que tinha antigamente, eu tinha moto na época e eu não era autorizado a andar nem de moto com a minha esposa. Motoqueiro era de gangue na época. Não podia, né? O motoqueiro era o cara mal da igreja, né? Era o lobo mal da igreja, chegou de moto. Mas assim, não tinha essa abertura que os casais têm hoje. De andar de carro, de sair sozinho, pra cima e pra baixo, chegar tarde em casa. Pô, Deus o livre. No meu tempo, Deus o livre. Você ser pego na rua, tipo, tarde, com a tua namorada de mão dada, o pastor te disciplinava. Você, na frente de algum trabalho, você era chamado a atenção. Hoje não, hoje os casais estão livres. Então, esse acesso, essa liberdade, que não fica mais fácil hoje. Sim. Para você cair no erro. E tem dois lados, né? Tem o cair no erro e tem o normalizar, que é pior ainda, né? Eu acho que pior que o cara cair no erro, não que seja bom o cara, né? De forma alguma, já tá no erro, né? Tá falando. Mas o pior é normalizar. Como eu falei para vocês, já conversando aqui, a vez que eu comecei a ir para a igreja, saindo do mundo, né, eu ouvia conversas de pessoas que já tinham normalizado a situação, né, do sexo antes do casamento, como se fosse algo, não, é assim mesmo e tal. E ao meu ver, Johnny, eu acredito que não, porque o casamento bíblico, ele se dá ao fato do ato ali, né? Da união ali. Então, aquilo ali que é o desfecho do casamento. No caso, é o selo do casamento, é o fato dessa união. Então, assim... Consumação, né? É a consumação do ato. Né? Moisés menciona lá em Gênesis e Jesus, né? Sim. Fala sobre o mesmo. Né? Não então, foi assim que Deus falou no princípio. Não. Se você gasta isso antes, será que... Agora eu vou levantar uma bola aqui. Você gasta? Será... Não, eu digo assim, se você faz isso antes com outras pessoas... Será que não é o mesmo que você ter casado com essas pessoas, de forma assim, espiritual falando? Porque o voto que a gente faz ali, beleza. Mas a consumação seria o... Pô, já ouvi testemunhos que sim. E aí, entendeu? Que o Espírito Santo hoje condena a mente, o coração, sabe? Uhum. Por não ter sido diferente. Sim. De não ter se preservado, né? A pureza, no caso, ali pro seu cônjuge. Lógico, quando a pessoa não entende, eu acho que, né... Porque, assim, se pensar o contrário, ninguém quer também, né? Também não. Tipo, eu posso fazer, mas se pensasse ao contrário... É só uma questão bastante polêmica, né? Isso daí é um assunto... Sim, a gente colocar na mesa ali, pegar o ponto de vista dos eruditos no assunto aí. A gente joga pra cima aqui, né? Mas assim... construir uma posição ali... Mas é bem complicadinho falar sobre isso aí, porque
Tem gente que já casou 300 vezes aí. Sim, então, pois Nesse ponto. Não, e é o que eu ia falar, eu acredito que Deus, quando há uma ignorância, Johnny, ele perdoa Isso, e tal. A tem que ser levado ignorância. em consideração isso. Agora sim, o jovem que entende, pô, que sabe que é No errado, contexto cristão hoje, e aí, dentro da igreja. Né? profana isso, pô, cara, entendeu? Então, não dá nada. Esse não dá nada é o perigo, e o inimigo maior aí da juventude é o não dá nada. E outra coisa, né? Pode ser o ponto fraco também da pessoa que ela vive caindo ali, daí fica naquela batalha, né, entre corpo e espírito. Sim, aí. sim. Enfim, esse tema vai longe. Ó, vamos ler o versículo então, né, para embasar então. Pode ser. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fugir da fornicação. Conselho de Paulo, foge. Não é resiste. Foge. Foge da fornicação, todo pecado que o homem comete fora do corpo. O que fornica peca contra o seu próprio corpo. Que interessante isso. Não peca contra a pessoa, né? Mas peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque não é bom. Sim. Não é saudável. Né? Não é saudável. Existem diversas teorias espirituais, né? Daí o pessoal fala que há uma ligação de alma, né? Eu não sei, mas ao que parece, Johnny, isso daí já não tiro da escritura, mas ao que parece que de fato você se liga com a pessoa que você, né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa não consegue se... Não, mas tá ruim, cara. Separa, não casou, né? Mas teve o ato lá. Não, cara, não é... Não, mas eu não consigo ficar sem e tal. Parece que ligou mesmo ali o negócio e não sai mais. Como eu disse, esse tema aí esse tema é longo. Mas a gente tem base bíblica para falar que é errado, né? Sim, tem mais uma aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2 aqui, ó. Quanto às coisas que escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria. Celibato, no caso, né? Celibato. Para quem consegue viver no celibato. Foi chamado, acho, né? Para quem consegue. Foi chamado para isso. Porque... Os padres aí, ó. Mas, por causa da fornicação, né? Cada um tem a sua própria mulher. E cada um tem o seu próprio marido. Ponto final. Fechou. Acabou. Fechou. Então não precisa nem esclarecer isso. Aproveita o dia 12 aí, né? Sim. Acha sua esposa, seu esposo. Não precisa ser com muita pressa. Não precisa ser com muita pressa e seja feliz. Também né? não muito devagar, né? Mas como vocês mencionaram também, né? Hoje em dia a erotização é demasiada. Aquilo que vira febre são coisas ligadas a isso, né? Que vem de alguns ritmos aí, vamos assim falar. E que a juventude, os adolescentes adotam isso. Tá? Então é complicado. É bem complicadinho. A profanação do corpo hoje tá absurda, né? A gente vê aí nas redes sociais, isso é o que mais dá visualização, é o que mais dá... E o que acontece? Aí as adolescentes, ou os adolescentes, novinhos já querem perder a virgindade porque é uma vergonha dizer que é virgem com 14, 15 anos, imagine. Então olha como isso se dissemina, né? Então, na cultura atual, hein? Como essa cultura, né, imoral, na verdade, está sendo aplicada com tanta força, não é nem em meias palavras, né? Estão aplicando, na verdade, essa ideia, né, igual o Johnny falou, que parece chega a ser vergonha. Se eles aplicam com tanta intensidade, por que a gente cristão, né, a igreja não pode aplicar também ao contrário, com tanta veemência, que existe o lado bom da pureza, existe o lado bom do casamento, e que vale a pena, né? O lado bom da família, porque tudo isso vai resultar num casamento, né, tipo, duradouro, um casamento feliz, num relacionamento bom, uma família boa, que a família, na verdade, vai estruturar todos os elos da sociedade, né? Sim. Não é só no contexto igreja. Acontece o seguinte, é que esse tipo de conteúdo precisa estar em evidência. Precisa haver exemplos disso, né? God John aqui deveria ser um canal transmissor sobre isso, dizendo que é bom manter a pureza. Família. Por quê? Por causa disso e daquilo. O que acontece é que isso é pouco falado, até mesmo dentro das igrejas, quanto mais externamente, combatendo essa ideia, essa realidade que você tem hoje. Então, né, o Fernando do Vogue aí, anota isso, Fernando. Precisamos trazer esse tipo de conteúdo para mostrar. Vamos fazer sim. Para mostrar que é bom. A gente está aqui para isso, na verdade. E essa fala aqui, querendo ou não é só a ideia da gente aqui, somos cristão e a gente está... Não. Famílias, a maioria do Brasil hoje, na verdade, famílias pensam dessa forma.
Sim. Quem que não quer ter, né, que os filhos construam uma família decente, uma família que seja exemplo na sociedade? Então, tudo isso vai resultar em coisas boas, não coisas negativas. E eu vou te falar, dentro da igreja mesmo, tem pais que falam, não, filha, aproveite bastante. Pro filho, aproveite bastante antes de casar. Tá? Olha, Uma mentalidade errada, né? Olha como é que parte, né? o conceito, né, de instrutivo dos pais, né, mostrando uma brecha enorme que há deturpada, né? Dentro da igreja. Né? Não estamos aqui demonizando isso. Né? Vamos lembrar que Deus falou lá antes do pecado entrar em cena, né, sejam férteis e multipliquem-se. Mas aí é com a sua esposa, né? Sim. Então o que acontece? O amor eros, né, de pele, carnal, Deus colocou isso em nós. É natural, né? É natural. Deus colocou isso para que homem e mulher, né, se unissem e gerassem filhos, né? Então isso daí não estamos combatendo isso. Não, isso é natural, cada um tem, vai agir dessa forma, né? Todavia, né, o princípio bíblico é que deve ser observado. Vamos lá, senão eu falo demais. Não, Johnny. Não, a gente... Não, já passamos de 1 hora já. Já. Vamos encerrar por aqui, deixar o pessoal com gostinho Show de bola. E acho que ficou bem pro jovem mesmo, né? Aquilo que foi conversado aqui. Então, você, jovem que escutou, né? Participou, esteve aqui. Ou você mesmo que é jovem de... Como é que é? Jovem de mentalidade, né? Hoje tem... Abaixo de 100 anos. Abaixo de 100 anos aí. Compartilhe isso com os jovens da sua igreja e tal. E acho que essa instrução é válida, né, Johnny? Igual você mencionou, a questão da gente bater um pouco mais nessa tecla. Cara, é algo que está faltando instrução, bastante instrução para a molecada de hoje. Então, compartilha, né? Comente aí também no nosso vídeo o que você achou, o teu ponto de vista. Eu acho que é válido também a gente perceber e quem sabe numa próxima oportunidade a gente não esteja comentando aí alguns comentários, né? Vamos trazer um casal aí, 2 casais aí. Trazer uns... Uma vez estava num culto, né? Daí era várias cidades diferentes. O casal de Cascavel aqui. Um casal de Cascavel. Trazer um casal de Cascavel. Amém, pessoal? Então, Deus abençoe vocês que estiveram conosco aí, assistindo esse conteúdo. Mais uma vez a gente pede e reforça, compartilhe, ative o sininho, siga as nossas redes sociais e Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Feliz Dia dos Namorados aí, curta bem. Isso aí, você aproveite, que é casado, namorando, né? Aproveite. Que tá caçando. Casse direito, né? Com a ferramenta certa. Com a ferramenta certa, né? Com a visão correta, a visão além do alcance da Bíblia ali, né? Johnny, quer se despedir, Johnny, por gentileza? Sim, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Feliz Dia dos Namorados, como já foi mencionado aqui, quero reforçar, porque é legal comemorar. Abraço para as esposas. Da maneira correta. Isso. Amor, te amo. Minha esposa também te amo. Esposa Andréia, grande beijo, se vemos à noite aí. E para você que nos assistiu, que esse conteúdo tenha te abençoado. Estamos aqui, né? Deixem suas perguntas, né? Suas dúvidas aí que o Suelton aqui, Fernando aqui com mestre muita experiência aí, tá? Guru do amor. Os gurus aqui vão te responder. Um grande abraço, valeu, pessoal. Valeu, gente. Abraço, Deus abençoe. Até mais. Amém.